Neste capítulo, nós vamos estudar vetores. Vetores são objetos matemáticos que descrevem muitas grandezas físicas importantes. E os objetivos deste capítulo são os seguintes: entender a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, entender vetores e suas características, aprender como representar vetores graficamente, aprender a decomposição e a notação de vetores unitários, e as operações vetoriais como soma, subtração, multiplicação por escalar, produto escalar e produto vetorial. A motivação para a gente estudar vetores, tomando como inspiração nosso dia a dia, é a navegação por dispositivo, como um GPS ou pelo celular. Isso é o que a gente faz diariamente quando dirige para algum lugar que desconhece, seguindo o mapa no celular ou pelos aplicativos de táxi. Nós temos aqui o mapa do campus do PC. Note que esse mapa aqui é um pouco antigo, é de 2007. Quem mora em Fortaleza e que conhece o campus do PC vai notar que tem muitos prédios faltando comparado ao tempo presente. Imagine que hoje é seu primeiro dia de aula e você chega na entrada do campus do PC e deseja ir para a biblioteca central. Você vai seguir esse caminho aqui por essa estrada, e a estrada tem várias curvas e vários trechos em linha reta. Se você quebrar esse caminho em pequenos deslocamentos em linha reta, você tem isso aqui. Então, note que você vai ter, ao longo do caminho, deslocamentos em linha reta maiores ou menores, onde os menores normalmente estão nas curvas. E essa imagem forma um plano bidimensional. Então, temos aqui uma avenida que passa horizontal aqui em relação à orientação da imagem, e nós podemos utilizá-la como um eixo horizontal e a partir dele definir um eixo vertical e termos assim um sistema de referencial. Dentro desse sistema referencial, cada deslocamento vai ter uma coordenada inicial e uma coordenada final. Mas fica mais fácil ver de cabeça para baixo desse jeito. O que essencialmente nós estamos fazendo aqui é quebrar todo o trajeto da entrada do campus até a biblioteca central em pequenos vetores de deslocamento. Removendo o mapa, nós temos então uma série de deslocamentos. Todos têm uma coordenada inicial e uma coordenada final. E a coordenada inicial de um vetor coincide com a coordenada final do deslocamento anterior. Cabe agora a nós formalizar o que é um vetor. Os vetores são caracterizados por seu módulo, que também é chamado nos livros de magnitude ou de tamanho, ou seja, está aqui um vetor A e um vetor B, o tamanho dele é justamente o comprimento medido numa régua do tamanho desse vetor. E a direção dele. Note que aqui temos um vetor A e um vetor B, eles têm exatamente o mesmo tamanho, mas têm direções opostas. Então esses vetores não são iguais, apesar de terem o mesmo módulo. Então, o vetor ele precisa ser descrito com um tamanho, com um módulo e a direção dele. A direção pode ser norte-sul, leste para oeste, pode ser apontando na direção positiva do eixo X, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Enfim, existem várias maneiras para você descrever a direção desse vetor. E por que estudar vetor é tão importante? Porque várias quantidades físicas elas são vetoriais. A gente já viu que o deslocamento ele é uma quantidade vetorial, mas ainda tem velocidade, aceleração, força e uma série de outras quantidades físicas importantes que todas, para serem bem representadas, precisam de um módulo e de direção. Há também quem em alguns livros pode falar em módulo, direção e sentido. O que é que ele quer dizer com isso? Por exemplo, aqui essa direção, você pode dizer que a direção é que ele faz um determinado ângulo θ com horizontal e ele está no sentido positivo ou está no sentido negativo. Tanto faz, são denominações que querem dizer a mesma coisa. Eu gosto de falar
somente módulo e direção, em que direção inclui qual é, se é para o lado positivo ou negativo em relação a um eixo qualquer. Já que a gente está aqui estudando vetores e já sabemos quais são as quantidades vetoriais importantes para a física, pelo menos essas relevantes ao curso de física fundamental, é interessante falar quais são as quantidades que não são vetoriais para que possa comparar o que distingue uma quantidade vetorial de uma quantidade não vetorial. Quantidade não vetorial é chamada de escalar. E escalar, simplesmente um número somente descreve, como por exemplo, energia. Energia não tem direção, não tem sentido, não tem nada, simplesmente energia, é um valor. Assim como massa. Por exemplo, um corpo ele tem uma massa de 1 kg apontando para a direita. Não existe isso. Quando você diz que um corpo possui uma massa de 1 kg, 1 kg diz tudo sobre a massa dele. Quantidades escalares, apenas quando você dá um número e a unidade já diz tudo. Não precisa de um sentido para descrever. Assim como quantidades vetoriais, na física tem muitas. Aqui tem energia, massa, tem volume, tem pressão, tem corrente elétrica, tem um monte de quantidades escalares na física. Assim como os escalares a gente sabe que você pode realizar operações matemáticas com ele. As operações comuns das quantidades escalares é soma, subtração, multiplicação e divisão. O vetor você também pode fazer operações. A gente tem soma, subtração, tem para o curso de física fundamental nós temos 3 tipos de produto, que é o produto de um vetor por um escalar, o produto escalar entre 2 vetores e o produto vetorial entre 2 vetores. Existem ainda outros tipos de operações vetoriais, como a multiplicação por uma matriz, que aí descreve rotação de um vetor, mas isso não é assunto para o curso de física fundamental. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe agora para o vetor deslocamento. A gente já sabe que o vetor deslocamento é o vetor que aponta de um ponto inicial até um ponto final. Mas imagine que você tem aqui um ponto A e que deseja se deslocar até um ponto B. Você pode pegar esse caminho aqui, você pode pegar esse caminho aqui, ou você pode pegar esse outro caminho aqui. Todos esses aqui são os caminhos percorridos, em que os caminhos percorridos podem ser maior ou menor. Eles têm comprimento. Se você pegar esses caminhos percorridos e dobrar eles e colocar em linha reta, eles vão ter comprimentos diferentes. Mas o vetor deslocamento é o vetor que começa no ponto inicial e vai até o ponto final. E o que ele quer dizer é o seguinte, é a orientação, o vetor deslocamento é a orientação do ponto final em relação ao ponto inicial. Então, você pode ter, inclusive, o caminho percorrido ser em cima do vetor deslocamento, mas não necessariamente. Então, baseado nessa explicação aqui, a gente tem que deixar muito claro que deslocamento é diferente de caminho percorrido. Depois que você vai do ponto A até o ponto B por esse caminho, ou por esse, ou qualquer um desses aqui, esses caminhos encurvados, a distância que você vai estar do ponto A é essa dada pelo tamanho, pelo módulo do vetor deslocamento. Então, reforçando, deslocamento é diferente de caminho percorrido. Então, voltando ao nosso mapa, nós temos aqui o caminho que a gente percorreu para sair aqui da entrada do campus do PC até a biblioteca central. Então, o nosso deslocamento efetivo do ponto inicial até o ponto final é esse aqui. Note que se você tentar chegar da entrada até a biblioteca central, seguindo a linha reta aqui descrita pelo vetor deslocamento, você vai ter que atravessar a lagoa e vai chegar molhado. Vamos agora estudar a primeira operação vetorial, que é a soma. Então, imagine que você está aqui no ponto A e vai até o ponto B seguindo um caminho qualquer, e do ponto B você vai até o ponto C seguindo um caminho qualquer. O deslocamento, o vetor deslocamento de A para B
é esse vetor aqui, e que a gente chama ele de A. E aqui a gente já introduz a notação vetorial. Um vetor você descreve por uma letra, normalmente, e uma setinha em cima. A setinha em cima diz que é uma quantidade vetorial. Em seguida, nós temos aqui o deslocamento de B para C, que é esse vetor aqui que a gente vai chamar de B. O deslocamento total de A para B e de B para C é simplesmente o deslocamento de A para C, do ponto inicial da sua trajetória até o ponto final. E esse vetor vai ser um vetor que liga o ponto A até o ponto C direto. E esse aqui a gente chama de vetor S. E esse vetor S, a direção desse vetor S, nos dá a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Convém dar uma olhada com mais detalhe nessa soma vetorial, porque a gente sabe que quando a gente soma dois escalares, por exemplo, somar 2 mais 3, vai dar 5, né? Se somar 3 mais 2, também vai dar 5. Por quê? Porque a soma de escalares ela é comutativa. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. No caso de vetores, nós precisamos checar se a soma também é comutativa, porque se não for, faz diferença somar, fazer a soma de A mais B ou B mais A. Então, nós temos aqui o nosso vetor A e o nosso vetor B, e a soma A mais B é dada por esse vetor verde bem aqui. Agora, digamos que lá do nosso ponto original, a gente faz primeiro um deslocamento B, como se a gente pegasse esse vetor bem aqui e trouxesse ele bem para cá. E depois realizarmos o deslocamento A, note que o ponto inicial e o ponto final são exatamente os mesmos de primeiro fazer o deslocamento A e depois o deslocamento B. Então, nós temos que esse vetor aqui indo de B, primeiro realizando o deslocamento B, depois o deslocamento A, esse aqui é o vetor B mais A. Consequentemente, temos que, vetorialmente falando, A mais B é igual a B mais A. E concluímos que a soma vetorial ela é comutativa. Vamos agora ver um caso mais complexo em que a gente vai somar 3 vetores. Então, nós temos aqui o deslocamento A, depois realizamos o deslocamento B e depois realizamos o deslocamento C. O vetor deslocamento total vai ser de A a ponta, começa em A e termina aqui na extremidade de C. E esse aqui vai ser o vetor A mais B mais C. Agora, imagine que eu queira um vetor que comece aqui no ponto B e termine no ponto C, que seja equivalente à soma de B mais C. Então, vou levar esse vetorzinho bem aqui. E queira somar A mais esse vetor vermelhinho aqui. Nós temos aqui, então, o nossa nova configuração de vetores, que temos aqui o vetor A, deslocamento A, e o deslocamento equivalente à soma vetorial de B mais C. A gente quiser o deslocamento total desse conjunto de deslocamentos aqui, nós vamos ter que esse vetor aqui vai ser A mais B mais C, e ele é igual a esse caso aqui, em que nós temos 3 deslocamentos. Vamos agora pensar no seguinte: eu não quero somar com o deslocamento efetivo de B para C. Eu quero um deslocamento, um vetor que represente o deslocamento A mais B. Seria esse vetorzinho azul bem aqui. E vou somar com C para ver o que é que vai dar. A gente traz para cá a nossa figura. Então, esse vetor azulzinho aqui é o nosso vetor A mais B. E a gente vai somar com o vetor C. Então, a soma começa bem aqui, termina bem aqui. E nós temos, mais uma vez, o nosso vetor A mais B mais C, que é idêntico em qualquer um dos casos. Conclusão. Se a gente somar o vetor A com a soma de B mais C, isso é equivalente a somar a soma de A mais B com C. Então, isso nos permite concluir que a soma vetorial ela é associativa. Vamos agora estudar a diferença vetorial. Diferença vetorial, a notação matemática dela é dessa forma. Temos um vetor D, que ele é igual a
diferença, subtração do vetor A menos o vetor B. Isso aqui é equivalente a somar com o negativo do vetor B. Mas o que é que significa o negativo de um vetor? Então, nós temos aqui um vetor A arbitrário e temos aqui um vetor B arbitrário. A soma, a gente já sabe, é o vetor que aponta, que começa na extremidade de A e termina no início, aqui na origem de A e termina na extremidade de B. Então, esse aqui é o nosso vetor soma, A mais B. O vetor menos B, que é esse daqui, que a gente vai somar com A, é o vetor B apontando na direção oposta. Então, o que nós vamos fazer é somar o vetor A com o vetor menos B, e nós temos que a diferença vai ser esse vetor D, que é igual a A menos B. Vamos aqui estudar quais são as diferentes formas gráficas para a gente fazer a soma vetorial, por exemplo, de um vetor A e um vetor B qualquer. Temos no método 1, em que a gente desenha o vetor A aqui em um ponto qualquer, e o vetor B, ele começa, a origem dele começa no final do vetor A. E a gente já sabe que o vetor soma começa na origem de A e termina na extremidade de B. Esse é o vetor S igual a A mais B. Mas tem outro jeito, que é o método 2. Com o método 2, a gente pode somar dois vetores que você não mais coloca o início de um no final do outro. Você une os vetores pela origem. Então, temos aqui uma origem comum, aí tem o deslocamento A e o deslocamento B. Dessa forma, a gente faz a soma vetorial da seguinte forma. A gente usa o método do paralelogramo. Que método é esse? Você desenha uma linha paralela ao vetor A aqui na extremidade do vetor B e uma linha paralela ao vetor B aqui na extremidade do vetor A. Esse método é chamado de paralelogramo porque ele forma um paralelogramo aqui. E o vetor soma é o vetor que aponta na diagonal desse paralelogramo. Então esse aqui é o vetor S igual a A mais B. Note que esse vetor é exatamente igual a esse aqui, do método 1, como tem que ser. Né? O método de fazer a soma não deve influir no resultado final do vetor. A mesma coisa pode ser feita para a diferença vetorial. Então vamos aqui realizar a diferença do vetor A menos o vetor B arbitrários. Então temos aqui o método 1, em que nós temos o vetor A. Aí, para nossa referência, nós desenhamos o vetor B, mas a gente quer, na verdade, o vetor menos B. Aí, a diferença vai ser a soma do vetor A com o vetor menos B. Então, esse daqui vai ser o vetor A menos B. O método 2 é um método do paralelogramo. Dá para fazer a mesma coisa com a diferença vetorial. Nós temos o vetor A. Desenhamos de novo o vetor B como nossa referência aqui, com as origens unidos pela origem. E aí, mas o que a gente quer mesmo é o vetor menos B. Desenhamos nosso paralelogramo e o vetor A menos B vai ser a diagonal desse paralelogramo aqui. Aqui esse vetor A menos B é o método 2, é igual a do método 1. Mas eu também quero chamar a atenção para o seguinte fato. Isso aqui você está aprendendo a fazer soma vetorial e que você precisa desenhar um paralelogramo, desenhar bonitinho uma diagonal e saber qual é a orientação do vetor diferença. Quando você tem mais prática, você faz simplesmente o seguinte, está aqui, você coloca o vetor A e o vetor B mesmo, unidos pela origem, e a diferença A menos B vai começar na extremidade do vetor B e termina na extremidade do vetor A. Esse é o vetor A menos B. Se a gente quisesse o vetor B menos A, o vetor começaria aqui no ponto A, no final do vetor A, e terminaria na extremidade do vetor B. Esse seria o vetor B menos A. Então, com isso, nós exploramos as formas geométricas de realizar a soma e a diferença vetorial de dois vetores quaisquer.
orientados de uma maneira arbitrária no espaço.